Fala, meu povo! Boa tarde a todos. Quem for chegando aí, vai se aproximando, deixando no chat aí para eu ver aí quem é que está participando, quem está assistindo aí. Sejam bem-vindos a mais um aulão tão esperado, né? Como vocês estão vendo aí na tela aí. Mais um aulão esperado aí para os chutes matemáticos, né? Então, é um aulão que o ano inteiro, todos os meus alunos, né, eles ficam sempre buscando esse aulão aí, consequentemente. Nunca vi buscar tanto esse aulão. Os meus alunos sempre pedem, professor, faça o aulão aí, o aulão do chute matemático, né? Um aulão que acontece todos os anos. Só que desde 2019 esse aulão passou a ser online, virtual, né? Então acontecia sempre de forma presencial. E a partir de 2019, desde a pandemia, né? Então já faz 3 anos consecutivos que estamos, 3 anos, 2 na verdade, né? 2021 e 2020 fizemos esse aulão de forma online, né? E está aí presente aí, né, para vocês. O que é que iremos ter no nosso aulão, né? Para quem chegou aí de paraquedas nesse vídeo aí. Então, professor, vai ensinar realmente a gente a chutar questões só de matemática? Não. Na verdade, a gente vai aprender a chutar questões, essas técnicas, né, elas servem para qualquer questão. Lembrando para vocês que as técnicas que a gente vai utilizar aqui, elas não são, como é que eu posso dizer, as únicas, né, existentes para se utilizar. Mas, especificamente para o Enem, questões do Enem ou questões vestibulares de forma geral, essas técnicas elas são infalíveis. O que é que eu fiz? Como existem muitas técnicas, eu filtrei 9 técnicas, 9, apenas 9, essenciais, que vamos dizer, numa escala de 0 a 100%, é de 99% as chances de você acertar. Claro que não adianta você chegar, como é que eu posso dizer? Chegar e dizer assim, eu vou chutar se eu nunca ter pego no livro. Então, por exemplo, se cai uma questão falando sobre água e você não sabe o que é uma água, você não sabe o que é água. Então, eu sinto muito dizer que nenhuma técnica dessa vai funcionar para você, não. Porque você tem que ter um conhecimento prévio daquilo, né? Então, é bem essencial a gente ter o conhecimento prévio, é de suma importância de algo, né? Você ter um conhecimento de alguma coisa referente àquele enunciado. Então, por exemplo, você está falando lá da onça pintada, então é bom você entender, a onça pintada é um felino, aquela coisa toda, é um mamífero e por aí vai. Então é bom você saber o que é a onça pintada. Não vai fazer sentido você fazer a questão da onça pintada sem nem saber o que é uma onça pintada. Então, claramente, você pode usar a técnica que pode vir do inferno, mas você não vai conseguir. Jura você, mas você não consegue. Né? Então, é uma dica muito boa. Alguns colegas sempre questionam, mas Otávio, vai dar de novo esse assunto de chute? Dá não, o menino vai querer estudar mais não. Na verdade, eu discordo. Né? Eu acredito que é importante que vocês estudem bastante, né, o conteúdo, saibam um pouco da informação, mas só que no momento de desespero, você tem que apelar para alguma coisa. Tem gente que apela para o mamãe mandou escolher, tem gente que apela para
o céu, né? As forças divinas aí para conseguir chegar a resposta até você. Tem gente que apela até para o colega do lado ali que você nem conhece, vai, passa aquele olhinho assim, para tentar ver se ele respondeu aquela questão que você está em dúvida, né? Então, tem gente que faz uso de diversas técnicas. Porém, muitas delas não têm um cunho lógico, não tem uma noção lógica. E para nossa vantagem, toda questão, seja de matemática, de português, história, para onde for, quando ela é elaborada, o cérebro humano automaticamente ele provoca uma sequência lógica de informações que, na maioria das vezes, se transforma em um padrão. Né? E esse padrão, que muita gente só conhece pensando que é em matemática, aquela coisa toda, mas esse padrão matemático é um padrão não só matemático, mas que também interfere nas outras áreas. Aqui nesse aulão eu não vou ensinar você a chutar a redação, tá bom? Deixar bem claro, isso aí eu deixo para o professor Elias Anselmo, né? Então, o professor Elias Anselmo, meu amigo aí, eu deixo para ele aí as dicas de redação, incluindo, até falo para vocês aí, de visitar o TikTok do professor Elias e o Instagram dele. Ele está lá divulgando, ele já começou lá a série de divulgação dos temas, dos possíveis temas de 2021, né, do Enem. Então, recomendo vocês lá, é só procurar Professor Elias Anselmo. Em ambas as plataformas, ele está lá presente, dando dicas fenomenais para vocês lá, referente à redação, que essa é a parte que, infelizmente, o nosso aulão não vai servir para nada. Não tem como a gente chutar em redação, tá? É difícil. Mas eu sei que vocês vão conseguir se dar bem e nada melhor do que ir com a segurança. Na verdade, antes da gente realmente partir para cima, né? Eu estou trazendo questões aí do Enem do ano passado, tá bom? Então, questões do Enem do ano passado, eu vou inserir aí para a gente aplicar a técnica e vocês vão ver que dá certo. Lembrando que todas as questões desse slide foram questões, deixa eu diminuir aqui, foram questões enviadas pelos alunos, tá bom? Então, no meio aí do tempo aí, eu sempre estava algum aluno mandando uma dúvida, uma outra, uma coisa ou outra. Então, eles que selecionaram, tá bom? Deixar bem claro que eu não selecionei questão nenhuma. Então, pode acontecer da gente usar uma técnica e a questão não der certo, porque, para ser sincero, como eu gosto muito do ao vivo, né? Então, eu sempre bato nessa tecla, eu digo aos meus alunos que as aulas ao vivo eu me sinto melhor do que uma aula gravada. Então, eu me sinto bem melhor com as aulas ao vivo. Me sinto bem assim, né? Porque, como já dizia o mestre Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, gosto bastante dessa parte. Então, eu fiz questão de não olhar para as questões, né? Não a me aprofundar se as técnicas são utilizáveis ou não e testar na hora com vocês, para a gente ver que não dá certo ou não. Só para título de felicidade de vocês, a prova do ano passado de matemática, se você quiser, quando eu terminar a nossa aula, eu recomendo que você pegue qualquer prova aí do Enem e vá aplicar as técnicas, para você ver. Aí você aplica a técnica e depois vai conferir o gabarito final. Você vai ver que só do ano passado, das 45 do Enem, você acertaria 33 facilmente. Sem fazer sequer uma conta, só utilizando as técnicas. Né? Agora, claro, necessitava de um conhecimento prévio, entendeu? Como assim, professor, um conhecimento prévio? Por exemplo, tem uma questão que está perguntando lá a você referente a um valor, e aí os valores que tem lá são valores acima de 100. E aí, na hora de você marcar a alternativa, muito cuidado para não marcar um resultado que seja menor, né? Porque, por exemplo, se for multiplicando, a grande chance do valor ser bem maior do que 100, né? Mas vamos que vamos. Deixa eu avançar aqui, deixa eu ampliar o slide para vocês. Eu estou no cantinho aqui, tá bom? Estou no cantinho, não sumi. Então, deixa eu ampliar o slide e vamos embora trabalhar, né? Nada melhor do que a gente trabalhar. Todo esse material, né, da nossa aula, ok? Está disponível aí através desse QR ou desse link aí. Vocês podem acessar todo o material em formato PDF, né? Isso para ajudar aí o nosso planeta. Então, caso você quiser ter ele de forma digital no seu celular, aí esse nosso aulão todo traduzido, vamos dizer, para a linguagem escrita, então ele vai estar disponível lá todas essas dicas que a gente vai trabalhar nesse link aí. Bom, depois eu posso até colocar na descrição do vídeo aí esse link, eu acabei não colocando, mas depois eu coloco, vou terminar aí,
eu coloco aí. Lembrando que esse aulão ele não vai ficar salvo no canal, tá bom? Então, esse aulão, ao término da aula, o link vai ficar privado. Caso você queira assistir essa aula, você é só me solicitar em qualquer um dos canais aí disponíveis aí que eu tenho, ou pelo meu site, ou pelo meu WhatsApp, ou pelo meu Instagram, que eu mando o link para você numa boa e você vai poder assistir com tranquilidade, reassistir, fazer o que for. Então vamos ver aí essas 9 técnicas. Professor, por que você diz que as técnicas podem ajudar a burlar o TRI? Não sei se vocês conhecem, né, como é que funciona o sistema do TRI do Enem, mas o sistema TRI ele faz um cruzamento de informações. Como assim, professor? Se, por exemplo, tiver 2 questões que falam do mesmo conteúdo, então vou dar um exemplo assim aleatório. Você tem 2 questões que falam de regra de 3. Né? Então, falam de regra de 3. Então, essas 2 questões que está lá falando da regra de 3, especificamente, se você errar uma delas, e dependendo do nível, vamos dizer que seja uma de nível fácil e uma de nível difícil. Então, vamos dizer que você errou a de nível fácil e acertou a de nível difícil. Um mérito seu. Vamos imaginar que para você possa ser que a de nível difícil não foi tão difícil assim. Foi fácil, você respondeu. Já a de nível fácil acabou confundindo ali um pouco e você não conseguiu ali acertar. Para o sistema do TRI, ele vai entender como se essa de nível difícil, já que você errou a de nível fácil, então ele vai subentender que você chutou a de nível difícil. Mesmo você tendo convicção que você foi lá, pegou a caneta e respondeu aquela coisa toda. Por mais que você prove ao seu professor e diga, não, professor, não chutei não, eu respondi. Infelizmente, o sistema TRI, ele vai tratar dessa forma. Então, se você, isso não só em matemática, tá bom? Estou dando um exemplo aí, porque é a minha área, mas nas outras disciplinas também. Quando tem questões que estão ali no mesmo conteúdo, ela tem o mesmo patamar, mas níveis diferentes, a ideia, né, o ideal, na verdade, é que você acertasse as 2. Só que pode acontecer de você, professor, mas eu não consegui as 2, professor. Né? Nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Então, nem sempre há necessidade. Apesar dos nossos pais cobrarem constantemente nossa perfeição e mostrarem a nós que eles não são perfeitos também, mas constantemente eles vivem cobrando nossa perfeição. Isso é natural, querendo que a gente seja perfeito. Então pode acontecer de ter lá 2 questões e você não acertar as 2. Você não é obrigado a isso. Como já diz o mestre Elias Anselmo, né? Não somos obrigados a nada. Né? Então, como não temos essa habilidade, né, de perfeição, o ideal é que você acerte a de nível fácil. Porque aí o que é que o TRI vai entender? Poxa, ele acertou a de nível fácil, mas errou a difícil. Mas também a questão era difícil. Convenhamos e como. Mas ali, como você acertou a fácil e errou a difícil, o TRI vai entender que você teve mérito normal, vai te realmente contabilizar e pontuar referente àquela questão fácil. E a questão difícil, mesmo você errando, você ainda vai ganhar um cascalhinho de pontuação ali. Dependendo da alternativa que você marcou lá, ele vai dizer, eita, ele chegou perto do resultado. Entendeu? Então, dependendo da situação, ou seja, o próprio TRI pode ser a nosso favor. Então, a gente tem que ser estratégico. Então, uma dica fenomenal que eu já digo a vocês, quando estiver respondendo a prova do Enem, busquem as questões mais fáceis e procurem acertá-la. Isso em todas as disciplinas. Procurem acertá-la. A difícil é só o lucro que vai vir. Então, a questão difícil, ela, na verdade, vai se transformar na questão lucrativa. Quando você acerta fácil, então você pode obter um lucro mesmo errando a questão difícil. Okay? Então, procurem responder as questões fáceis. Para curiosidade, em matemática, nas 45 questões, existem 30 que são super fáceis. 30 questões super, hiper fáceis. E as outras 15 falando 15 no plural, vê? Querem falar bonito? Não, minha gente, é cansaço mesmo, ah? Tamo junto aí. Mas as outras 15 questões, você nivela ela entre nível mediano e nível difícil. Essas são as questões que você pode até errar. Não vai ter problema nenhum.
Agora, se você acertar ela e errar as faces, pense numa dor no coração, o coração fica partido. Então, não façam isso, pelo amor de Deus. Procurem acertar as faces. E vocês vão ver a nota de vocês ir lá para cima. Vou deixar de encher linguiça aí, né? Passei 15 minutos aí só enchendo linguiça para vocês. Vocês estão agoniados querendo ver o chute. Vamos embora ver a primeira técnica. Primeira técnica chamada de fraldas descartáveis, né? Professor, danado é isso. Até coloquei uma fraldinha descartável aí. Né? Olhando isso, me faz lembrar da minha menina quando era bebê. Ô, saudade desse tempo. Inclusive, acredito que ela deve estar assistindo a minha aula agora, né, online. Deve estar aí presente, se ela tiver. Espero que ela comente aí. Que ela disse, vou assistir sua aula, papai, para aprender a chutar. Eu acho que ela está pensando que a gente pega a prova assim, joga no pé e chuta, né? Ela imagina desse jeito, né? Mas ela deve estar assistindo. Ela saiu com a mãe, foi lá para casa da avó, mas disse que ia assistir minha aula de lá. Acredito eu que ela deve estar assistindo essa aula aí conosco, né? Se ela tiver, esperamos que ela comente algo aí para a gente aí nos comentários. Vocês vão ver ela subir aí a bandeirinha dela aí. Mas vamos lá. Fraldas descartáveis, né? Que técnica é essa, professor? Em toda a questão desse estilo, né, chamado de fralda descartável, pode acontecer do seguinte: existem alternativas que elas são absurdas. Ela está lá, mas não era para estar. Por exemplo, lembra lá do começo, quando eu disse, minha gente, se você não souber sobre a água, não vai fazer sentido usar as técnicas. Aí lembra quando eu falei do conhecimento prévio, que é importante? Devido a isso aí. Por exemplo, uma questão como que se falasse, por exemplo, de água, e se tivesse lá alguma coisa que não tem nada a ver com a água, lógico que aquelas danadinhas ali são as que a gente chama de absurdas. E a gente vai descartar. O que é que acontece? As fraldas descartáveis são aquelas alternativas absurdas que a gente remove logo de cara. Quando você lê o enunciado, você já bate o olho e, eita, não tem nem condições de ser essa daqui. Acontece muito na matemática, por exemplo, questões que envolvem capacidade. Então, ele está pedindo o volume de uma determinada figurinha e ele dá os valores tudo acima de 100. Só que lá nas alternativas tem 2, 3, um volume bem pequenininho que não condiz com o resultado ou com os valores que foi dado no enunciado. E aí, o que é que a gente vai fazer com essas alternativas? A gente descarta. Geralmente, a gente chega a descartar e encontrar fraldas descartáveis nas questões entre 2 a 3 alternativas. Entre 2 a 3. Se for 3 eliminado, então meio que a gente já fica com 50% de chance de acertar. Ou seja, você quando for fazer o chute, você vai estar ali com 50% ali de acerto. As chances de você acertar nesse chute vai ser maior. O que é que acontece no nosso dia a dia? Não sei com vocês, mas comigo, rapaz, na minha época de vestibular, não sei que danada tinha, não. Eu respondia a questão, eu aplicava, se fosse uma questão que eu não soubesse, aquela coisa, ia aplicar a técnica aí, essa daí, por exemplo, chegava a eliminar 3 alternativas, sobrando 2. O professor aqui, aonde é que ele ia marcar? Infelizmente, ele marcava a alternativa errada. Ele não marcava certa. E aí eu ficava muito arretado com isso, né? Mas com o passar do tempo, eu vi que essa técnica aí, ela sendo usada sozinha, não dava certo. Né? Então, lembrando, cada técnica dessa que eu estou mostrando a vocês é como se fosse uma escadinha. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui e riscar. Cada técnica dessa vai ser como uma escadinha, um degrauzinho. Então, essa primeira é o primeiro degrau, a gente vai ter a segunda, a terceira e por aí vai. Só que cada degrauzinho desse que a gente está colocando, eles vão sempre se acumulando, tá bom? Vão sempre se acumulando. Ou seja, cada técnica dessa, em 99,9%, para dar certo mesmo, é você utilizar elas em conjunto. Não deixar as técnicas sozinhas. Eu não sei se eu trouxe um exemplo de fralda descartável aqui. Eu trouxe uma questão aí de fralda descartável aí para a gente utilizar. Vê o que a questão está dizendo. Eu não vou ler nenhum enunciado direito aí, né? Eu vou logo para a pergunta final. Mas diz o seguinte: qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? E aí você vai olhando, vai utilizando, só que
você vai poder eliminar, eu vou riscar aqui para você ver, algumas coisas que não tem nada a ver com a questão. Se atentem a situações repetidas. Então, quando a gente tem duas questões que praticamente falam a mesma coisa, duas alternativas, está falando a mesma coisa, com a mesma palavra, mas ou melhor, utilizando palavras diferentes. Se tem mais de uma nesse estilo, significa que elas não serão a resposta. Deixa eu riscar aí para vocês verem. Por exemplo, essa primeira aí, como ele fala lá, do uso de revestimento à base de celulose, vê que está falando ali, diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. O que é que está falando? A pergunta tem alguma coisa a ver com o intestino? Não tem nada a ver com o intestino. O texto pode até ter alguma coisa lá falando, a gente não lê o texto. Mas a pergunta em si, ele está perguntando qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose. Não tem nada a ver falando com o intestino aí, não tem essa palavra intestino no enunciado. Então a gente descarta já essa fralda descartável aí, que é a letra A. Então a letra A é uma fralda descartável. Descartamos ela. Outra fralda descartável é a letra D, que ele fala permitir a liberação de princípio ativo pela ação das amilases salivares. Eu sou bem sincero, eu não sei nem que danada é isso. Isso é lá da área de natureza, essa questão aí. Foi do Enem do ano passado, Enem 2020, está vendo aí. Só tirei um print da prova lá e trouxe. Então, permitir a liberação do princípio ativo pela ação de amilases salivares. Veja que nenhuma outra alternativa fala disso. Nenhuma outra alternativa fala sobre isso aí. Mas se você observar agora, nas outras três que sobrou, todas as três têm uma palavra em comum. Então, eliminamos as fraldas descartáveis. Professor, o que é as fraldas descartáveis? Dê a dica aí para a gente identificar mais rápido. São aquelas, minha gente, que você, quando lê as alternativas, sempre vai ter duas alternativas que meio que não tem palavras, não só do enunciado ou algo do tipo, mas entre as cinco, não tem palavras que se repetem com tanta frequência. Veja que as duas estão sozinhas, mas se você observar essas três aqui, ó, deixa eu marcar aí para vocês, todas as três faz questão de se referir a essa palavra, fármaco. Né? E no popular é remédio, tá bom? Um remédio, ok? Falando no popular. Então, essa palavra ela se repete nas três alternativas. Como ela se repete nas três alternativas, e veja que ela não se repete nas outras, na A e na D, então acaba que a A e a D se transformou numa fralda descartável. Então, quando você estiver desesperado, está lá, não sabe o que chutar, lê as alternativas e separa somente aquelas que têm as mesmas palavras. Tá bom? Separa aquelas que têm as mesmas palavras. E aí você já tem o quê? 33% de chance de acertar. E aí, professor, qual seria a nossa resposta? Aí a gente agora vai ver o seguinte. Marcamos aí o fármaco, né? O fármaco está marcado. Vamos ver que a única alternativa das três só tem uma que tem a mesma palavra que se repete lá no enunciado ou lá no trecho do texto. Veja que a palavra garantir na letra C, ou seja, tem três verbos. Na letra B tem impedir, na letra C garantir e na letra E facilitar. Só que o impedir e o facilitar não aparece no texto. Não está no texto de jeito nenhum. Então, se ele não está no texto, significa que são descartáveis. E aí restou somente a letra C. Se você pegar essa questão e for conferir o gabarito aí na internet, você vai ver que vai dar a letra C. Pode pedir para o seu professor de biologia. Eu não sei nem se é biologia ou química isso aí. Porque eu não li nenhum texto ali, tá bom? Vocês aí podem me ajudar no chat aí, dizendo de que é essa disciplina aí. Mas eu respondi com a técnica utilizada aí, fraldas descartáveis. Então, você vai sempre se atrelar a isso aí. Talvez as fraldas descartáveis sejam as questões, ou melhor, seja a técnica mais demorada. A gente vai ver outras técnicas que são bem mais rápidas. Mas as fraldas descartáveis, ela demora realmente, porque a gente precisa analisar. De todo jeito, eu tenho que ler o enunciado de alguma forma, para tentar ali encaixar e saber o que é que eu jogo fora e o que eu não jogo fora. Entendeu? Realmente o que eu descarto. Mas, a título de curiosidade para vocês, quando eu fui fazer a prova do meu intercâmbio, a prova aqui no Brasil,
Eu lembro que a prova escrita, cara, eu tava aperreado, já não gostava de inglês. E para poder fazer essa prova, eu dizia, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer essa prova? Eu utilizei dessa técnica, fralda descartável, né, se atrelando ao... Eu esqueci até o nomezinho em inglês que o pessoal chama, né? Ah, lembrei as keywords, né, são as palavras-chave. E aí eu me atrelei a isso aí, e a mesma coisa é sendo aplicada em qualquer outra disciplina, né? Mas as fraldas descartáveis também, ela fica 100% melhor quando a gente sai complementando as técnicas. Olha a segunda técnica aí. Ovelha negra. Essa da ovelha negra, ela é gostosa demais. Pensa numa técnica boa? Ô, professor, por que a técnica da ovelha negra é boa? Muita gente se pergunta por que essa técnica é boa. Porque ela é aquela certeira. Ela é a que é a resposta correta da gente. Ok? Quando você olha, lê o enunciado, identificou a ovelha negra, ela é a resposta. Tem aquele velho ditado que o pessoal chega e diz: ah, na família fulano é ovelha negra, fulano é um diferencial. E geralmente, fulana que é ovelha negra é a que mais se destaca na família. É a que mais se dá bem, é a que faz tudo certinho, o resto é tudo desmantelado da família. E a ovelha negra da família é aquele que está ali certinho, trabalhando tudo direitinho, tudo nos conformes, né? Então a mesma coisa acontece com as alternativas. Nós temos uma ovelha negra lá que ela se destaca. E esse destaque dessa alternativa é que mostra para a gente a resposta, né, das questões. Vamos ver um exemplo aí. Esse é um exemplo prático, né, e convencional, só para você entender a ideia. Vê o que está dizendo aí. Eu estou olhando de lado aqui, porque o meu slide está aqui do lado. Por isso que eu estou lendo aqui, que vocês vão vendo aqui do lado, eu estou lendo o slide aqui. E aqui eu estou só vendo a tela de vocês. Né? Então, veja. Tem a tela de chat, né, para poder ver vocês no chat. Onde está a minha câmera aqui, que eu estou vendo a tela de chat de vocês. Então, vai lá, dizendo aí. Identifique a forma de energia renovável. Então, é uma pergunta bem simples, né? Bem tranquila, só para você entender como é a ovelha negra. Mas já eu mostro a vocês uma questãozinha. Eu não sei se eu trouxe da ovelha negra, uma questão do próprio Enem, não sei se o pessoal mandou, e eu coloquei. Mas a gente vê já quando passar o slide aí. Como eu disse a vocês, a gente está fazendo tudo ao vivo aqui, e está testando as técnicas de forma ao vivo. Ok? Então, vocês podem também me ajudar aí, consultando os gabaritos das questões quando a gente estiver fazendo aqui. Ele diz aí, identificar a forma de energia renovável. Então, uma observação que eu coloquei. Se você vê, carvão e carvão mineral são alternativas praticamente idênticas. Como elas são idênticas, a gente já chama de quê? A técnica anterior. Fraldas descartáveis. Então, o que é que a gente faz aí já com carvão mineral, né, e o carvão vegetal? A gente já joga fora. Beleza? Então, a gente já joga fora porque são fraldas descartáveis. Aí, continuando. Praticamente idêntica, aí ele diz ali, ó, e se aproxima muito da alternativa C e E. E realmente, né, a gente sabe que tanto o petróleo quanto a gasolina, tanto o petróleo como a gasolina, são formas de energia que estão próximas ali do carvão também. Não são a mesma coisa, mas estão bem próximos. Para quem tem um conhecimento prévio na área de química, sabe que isso é prévio, né? Então, acaba que as fraldas descartáveis aqui são 4 alternativas, e dessas 4 alternativas sobrou um, que é exatamente a nossa ovelha negra, que é exatamente a nossa resposta. Para quem conhece aí, sabe que o vento é uma forma de energia renovável. Né? Inclusive, agora, a gente passando aí por esse momento no Brasil de crise hídrica, né? Quem está sustentando a nossa energia elétrica são os ventos, a energia eólica que está sustentando a gente aí. Então, você vê que é típico identificar. Quando você acha a ovelha negra, ela é a nossa resposta. Sempre vai ser a nossa resposta. Beleza? Então, sempre vai ser a danadinha correta, né? Da gente aí. Deixa eu ver se eu trouxe uma questão para aplicar a ovelha negra. Né? Vamos ver aí a questão aí. Ele diz aí, a questão 95, lá do Enem, não sei que prova foi essa, tá bom? Mas está dizendo o seguinte, vou ler só a pergunta, como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo,
um cartão que já estivesse com uma coloração rosa. Então, com a coloração rosa, ele está dizendo ali. No enunciado, se você lê as questões ali, ele fala que tem essa questão de cor aí, ó, ele fala aqui que o sal de cobalto, né, muda de cor em presença de água. Olha o que ele disse aí, em presença de água. Então, ele muda de cor em presença de água. Aí ele está dizendo que o cartão já está na coloração rosa. Se a gente for aí, eu já elimino logo. Como precisa de água, então eu já elimino papel de alumínio. Elimino que embrulharia no papel, né? Porque ele não já falou. Então, estou aplicando fralda descartável. Já eliminei duas. Professor, e a ovelha negra? Calma, a gente vai chegar lá. A ovelha negra ali, que a gente está vendo ali, que só tem uma danadinha ali. Aqueceria com secador de cabelo? Não. Se para mudar de cor ele precisa da presença de água, né? Então, se ele precisa da presença de água, aí tá lá, ó. Resfria no congelador e borrifaria com spray de água. Vê, ele muda de cor. Só que tem que entender ali aquela reação química lá, que vocês da química aí vão desenrolar. Opa, volta. Só que a única, que é a mais óbvia para a gente, é a ovelha negra. Veja que a letra A e a letra B basicamente falam a mesma coisa. Resfriar no congelador, então, querendo ou não, lá no congelador vai conter água, gelo, né, em estado sólido. Borrifar com spray de água, então vai usar água do mesmo jeito. São duas alternativas bem parecidas, só que tem uma alternativa ali que é a danadinha da ovelha negra, que é a nossa resposta. A letra D. Veja que ela é a única que não fala nada. Né? A gente eliminou C e E porque falava de papel, né? Embrulhar no papel, então nada a ver. E a letra A e a letra B, elas são muito parecidas, falam do mesmo termo. Mas a letra D, ela é aquela que não fala nada com nada, como se diz a história, e que fala o mais óbvio, né? Poxa, se já tem um cartão que já está na cor rosa, e eu sei que para ele ficar rosa, o enunciado diz que teve a presença de água, então se eu retiro a água, se eu retiro essa água dela, as chances dela voltar à sua cor normal, sua cor original, vai ser maior. Então, a única forma aí de retirar essa água seria aquecer. E olha que eu não estou ensinando nada de química a vocês. Claro que o professor de química de vocês ele vai ter uma explicação show de bola, fenomenal para uma questão como essa. Vai ficar até com raiva de mim por eu estar matando a questão de química dele dessa forma, né? Beleza? Então tá aí mais uma questão aí com a ovelha negra. E agora a gente chega na técnica. Essa, eu digo a vocês que é 99,9% das chances de você utilizar. Sabendo as duas técnicas anteriores, complementando com essa terceira técnica, rapaz, ninguém segura você não. Porque essa técnica aqui, em humanas e em linguagem, ela dá um show de alegria aí, como se diz a história, né? Então, ela realmente tira a onda, ok? Então, que técnica é essa, professor? O melhor está na moda, ou a famosa técnica da moda. A gente sabe que usar algo que está na moda é usar algo que se repete constantemente, aquilo que tem grande frequência, né? Usando o termo estatístico, aquilo que está com a maior frequência, a gente chama de moda em um determinado dado estatístico. Então, usar essa técnica nas questões, ela é essencial porque a gente vai sempre pegar, principalmente em matemática, aqueles elementos e das alternativas que mais se repetem e estão juntos na mesma alternativa. Tá bom? Então, aquilo que está junto. Tem um exemplo prático aí, só para você entender aí esse conceito aí. A pergunta é: qual a probabilidade de ocorrer um evento X e um outro evento Y, se X, blá, 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 blá. Né? Então, tá lá as alternativas. Digita no chat aí para mim. Qual alternativa vocês marcariam? Né? Deixa eu me tirar aí, que eu vi que eu estou... mandaram usar para mim, dizendo que eu estava aí ocupando o espaço da... Como é que diz? O espaço... Deixa eu vir para cá. O espaço das alternativas. Você não estava vendo. Ninguém me falou nada, né? Aí no zap agora foi o que o pessoal falou aqui. Você está tampando as alternativas. Ó.
Então vai lá, agora apareceu a alternativa toda. Beleza? Então digita no chat aí. Qual seria a alternativa que você marcaria? Qual seria a resposta de vocês enquanto eu vou beber um golinho de água? Tá quente o dia de hoje, minha gente. Rapaz. Digita aí no chat, quero ver a chuva de resposta. Qual a alternativa que você acha que seria a resposta? Lembrando que você vai marcar a alternativa que possui os elementos que mais se repetem numa mesma alternativa. Tudo junto. Tudo junto mesmo. Beleza. Vamos avançar aqui. Então, ó, vocês estão com preguiça aí de digitar no chat, né? Que eu estou vendo. Todo mundo com preguiça aí. Só quero a informação, né? Ó, se você observar o número 45, deixa eu sair listando aqui para você. Ó. O número 45 ele se repete 3 vezes. E ele apareceu, né, em 3 alternativas no ACE. E o valor 30 aparece 2 vezes. Aqui e aqui. E depois os outros números não aparecem em canto nenhum mais. O 10 também aparece 2 vezes. Porém, a única alternativa que tem o número 45 e o número 30, que são os que mais aparecem juntos, não tem nenhuma outra. Se tivesse com 45 e 10, então a gente teria 2 alternativas e qualquer uma das duas seria a possível resposta. Né? Mas como não tem, mas a gente tem o de 30 e 45. Então, se a gente tem o de 30 e 45 juntos, ó, nesse caso, nossa alternativa aqui seria letra A, seria a possível resposta. Aí você pode estar dizendo, professor, o senhor colocou uma questão aí para mostrar a técnica, a gente aí, com certeza vai dar certo. Mostra na tora? Vou mostrar. Você vai ver que a maioria, acho que a gente vai passar um tempão aí respondendo questões aí. Vê a questão aí, a 153 do Enem do ano passado. Lembrei que cor era essa prova aí que o rapaz... Essa aí, eu lembro que foi o aluno que mandou para mim, da prova amarela. Da prova amarela. Eu não sei que alternativa é essa aí, mas se você pesquisar no Google o comecinho da questão, você vai ver qual é a alternativa. Mas se a gente aplicar essa técnica sozinha, sem a técnica de ovelha negra, sem a técnica da... Como é que diz? Sem a técnica das fraldas descartáveis, a gente consegue responder ela. Vamos olhar aí. De todos os algarismos aí, qual é o algarismo que mais se repete aí? Digam aí para mim no chat. Quero ver a participação de vocês, pessoal. Eu quero ver quem é que está por aí assistindo. Comenta no chat aí. Qual é o número? O número. Por exemplo, o 160, a gente tem o número 1, o número 6 e o número 0. Desses elementos, qual é o número que mais se repete aí de todos? Digita no chat aí para mim. De todos, qual é o que mais se repete? Digam aí para mim. Qual o número? Eu quero ver aí. Vocês estão devagar demais. Tá todo mundo dormindo, né? Todo mundo com sono, com vergonha de comentar. É no chat. Esse chat é privado para a gente, galera. Não se preocupa, não. Comenta aí para a gente ver. Deixa eu ver se esse meu chat aqui, ele tá... O quê? Será que tá burlando? Tipo, eu não estou conseguindo atualizar o chat. Deixa eu olhar lá no próprio site. Se você gerencia uma equipe... Rapaz, anúncio. É brincadeira. Só para eu ver o chat aqui. Deixa eu olhar aqui. Tá carregando aqui para ver. Isso, Wesley, Tamires, muito obrigado. Ó, o Wesley ele já identificou que o número 1 e o número 0 tem a mesma quantidade, né? Ó, tem 4 números 1 e 4 números 0. Beleza? Tem a mesma quantidade. E Tamires também identificou que o número 6, né? Até colocar aí na tela para vocês verem aí. O Wesley identificou que o número 1 e 0 são os que mais se repetem. Tem 4 opções. E Tamires aí identificou que o número 6 se repete 2 vezes.
Né? Então, eles fizeram essa identificação aí. Muito obrigado, viu, meninos, pela a participação de vocês. Vocês não sabem o quão feliz eu fico. Tá bom? Eu gosto de aluno, assim, eu gosto de aula em que o aluno interage bastante. Né? Então, se o número 0 e o número 1 e o número 6 são os que se repetem com mais frequência, vamos procurar uma alternativa que tenha os 3 juntos. Né? Por incrível que pareça, eu já estou uma teclazinha aqui marcada aí. Como ela é uma questão de matemática, depois, se você quiser responder essa questão aí, pode tentar responder numa boa. Ou falar comigo, eu posso responder de forma matemática. Na aula de hoje, a gente só vai chutar. Vamos para mais uma questão do Enem, aplicando a mesma técnica aí. Aplicando a mesma técnica. Tá aí, não estou lendo nem o enunciado. Né? Vou olhar só para as alternativas. Aí lembrando, quando nas alternativas tem letras, símbolos, eles também entram no pacote da repetência, viu, minha gente? Os símbolos, as letras, ok? Eles entram, não só os números, não só os algarismos, entra todo mundo na jogada. Olhando para essa alternativa aí, digam para mim aí, o que é que vocês acham aí? Qual alternativa que contém os valores que mais se repetem? Digam no chat aí, os valores que mais se repetem aí. Vamos lá, logo de cara eu já vou ajudar vocês. O número 3, ele aparece? Não, ele se amostra. Concorda comigo aí? Vê aí o número 3. Em todas as alternativas tem o número 3. Então a gente já sabe que o número 3 vai estar presente na resposta, né? Claro, se em todas as alternativas ele aparece. Então veja que o número 3 aí, ele está aparecendo. Vou até deixar destacado em amarelozinho aqui, ó. 3, 3, ó, 3, o 3, ó, o 3 ainda apareceu aqui de novo. Aqui, aqui, aqui. Então o 3, ele é o top. É o que mais aparece aí, é o mais amostrado que tem. O símbolozinho de menor ou igual também aparece em todas as alternativas. E a letra B também aparece em todas as alternativas. Se você observar a letra B, ela aparece em todas as alternativas aí que você tem nas mãos aí, né? Você tem nas mãos. Beleza? Então, vocês estão vendo aí que tem essas alternativas todinhas. Quem é que vai ser o diferencial para a gente? Vai ser esse número 0 e o número do 1,5 ali, a 1 e o 5 ali, para tentar chegar na nossa solução. Beleza? Vai lá. Tamires acha que é letra C. Eu quero ver mais gente participando também. Tá na tela aí, ó. Tamires acha que é letra C. Quem arrisca? Quem arrisca mais alternativa? Vamos lá, minha gente. É o chute. Não precisa se preocupar, não, se errar aqui, não, tá bom? Aqui você pode errar numa boa. Eu acho que sumiu um pouco a tela aí para vocês, né? Foi mal. Ai. Agora voltou. Acho que agora voltou. Lembrando que essa prova, viu? Caso vocês queiram encontrar essa prova ela foi a prova do Enem digital, prova amarela, tá bom? Dessas questões que a pessoa pediu lá para mim, tá bom? Deixa eu ver aí os comentários de vocês, porque tem um delay do Enem, minha gente, aí por isso que eu acabo demorando aí para dizer a vocês sobre essa questão aí. Deixa eu ver lá. O Wesley também acha que é C. Lívia, muito obrigado, Lívia, por estar presente aí, tá bom? Também acha que é C. Então, todo mundo acha que é C. E um motivo, né, vamos se dizer, prático de imaginar, né, que é a letra C, de você olhar assim e dizer, eita, eu acho que é a letra C, é exatamente pelo fato do quê? Qual seria o detalhe aí de você pensar que é a letra C? O número 0. Porque você vê que o número 1,5 só repete, né, do 31,5 duas vezes. Mas o número 0, ele se repete 3 vezes. Por incrível que pareça, o número 3, que é o que mais se repete. Então, acaba
que a nossa resposta realmente é letra C. Parabéns para vocês, tá bom? Então, meus parabéns de coração. Letra C. Deixa eu marcar aqui com a canetinha. Minha canetinha sumiu aqui. Então, resposta... Opa, meu filho, vem. Letra C de casa, né? Que seria a solução da gente, tá bom? Vamos lá, vou carregar mais. Eu acredito que tem mais uma questão. Deixa só carregar aqui direitinho para mostrar a vocês aqui mais uma questão, tá bom? Deixa eu carregar aqui a segunda parte do slide, porque deu uma travada aqui. Mas deixa carregar aqui. Pronto, acho que apareceu para vocês. Aí, mais uma questão. Tentem resolver aí essa questão para a gente ver. Tentem resolver aí. Questão 170. Tenta observar aí. O que é que mais se repete? O que é que mais se repete aí? Ó, bem prático. Veja que o número 9 fatorial ele se repete 2 vezes, mas esse númerozinho aqui, 4 fatorial vezes 5 fatorial, se repete 3. E não existe nenhuma alternativa que tenha o 4 fatorial, 5 fatorial e o 9 fatorial. Não tem nenhuma alternativa com ele, com o 9. Então, acaba que o 9 fatorial, ele acaba sendo para a gente aí uma fralda descartável. Então, a gente descarta ela. Estou usando as técnicas anteriores. Olhando agora para as 3 alternativas, entre B, C e E, veja que tem um elemento que se repete. Veja que tem um elemento que se repete. Que elemento esse é? O número 2. O número 2 ele se repete. Deixa eu só apagar essa linha que eu fiz aqui da fralda descartável, porque ó, esse termo aqui, ele é importante. A barrinha, lembra que eu disse que todos os símbolos, elementos, tudo isso tem que ser levado em consideração? Então veja que a barrinha sobre 2 e barrinha sobre 2 se repete 2 vezes. E a única alternativa que tem é exatamente barrinha sobre 2 com 4 fatorial e 5 fatorial é a letra E. Na internet está assim de vídeo resolvendo matematicamente essa questão do Harry Potter. No caso aqui, só usando o chute aí, aplicando a técnica do chute, você consegue desenrolar aí numa boa. Então a resposta aí é a letra E. Beleza? Tranquilo, galera? Vamos lá, vamos para a próxima. Outra questão aí. Aplicando até agora, veja que é a mesma técnica. Essa é fácil, essa é fácil. Você não precisa nem ler o enunciado, só olhar para os números. Eu quero ver uma chuva de comentários aí de vocês, dando a resposta já dessa aí. Quero uma chuva de comentários de vocês. Vamos lá. Qual seria o gabarito dessa? Qual seria? Essa é de boa. Só númerozinhos. De cara você já sabe que ou vai ser C, D ou E. Porque o Ezinho, né, o I, ali, ele está mais presente nessas 3 alternativas, né? Então você já sabe disso aí. Sabe que o número 2 se repete 2 vezes. O número 1 se repete 3. Eu vou destacar de amarelo, que fica mais fácil. Né? Ó, destacando de amarelo. Número 1 se repete 3 vezes. O número 3 se repete 1, 2, 3. O número 2 só se repete 2 vezes. E o número E, a letra E, se repete 3 vezes.
Qual é a alternativa que está todinha pintada? Se você observar aí. Letra D de dado. Isso mesmo, galera. Ó, que felicidade essa participação de vocês. Vocês não sabem o quanto está me deixando feliz vendo vocês participando. Tá bom? Então, ó, letra D, parabéns, vocês estão afiados demais. Acho que nessa hora que vocês devem estar dizendo, professor, porque não disse isso logo a gente? A gente teve tanto trabalho durante o ano, rapaz, respondendo as questões. Ó, mais um aí, vê. Vê que questão linda. Ó, até agora, eu não contei, não. Mas eu acho que a gente já fez umas 8 questões do Enem. Umas 8. Só usando chute. Eu não cheguei a contar, não. Ou foi 6 ou foi 8 questões que a gente já fez. Para pensar aí. E olha o que a gente está fazendo agora. Da mesma forma que vocês estão analisando, eu também estou analisando a questão agora. Chega, eu estou com medo aqui, suando. Vocês, eu estou suando. Poxa, será que vai ter alguma questão que não vai dar nenhuma técnica dessa? Eu não acredito que nenhum aluno mandou um negócio desse para mim, não. Né? Então tá aí, a questão 180. Essa foi a última questão do Enem. Geralmente, a questão 180 é a questão que todo mundo chuta. É normal, todo mundo chuta. Olha, na verdade, todo aluno só faz até a questão 175. Depois da 175, deixa eu voltar aqui para vocês me aparecer. Depois da questão 175, o aluno se desespera, minha gente. O aluno não, o cara está cansado. O cara já tem passado por toda a prova de natureza. Vem a prova de matemática todinha. Quando chega na questão 40 de matemática, que é a questão 175, o cara já está vendo a cor da prova. Se for amarelo, o cara já está vendo rosa, já está daltônico, já não tem informação nenhuma. E as 5 últimas, chuta o pau da barraca. Para dica para vocês aí. As 5 últimas questões são sempre questões fáceis do Enem. Nunca é difícil. Sempre é uma questão boazinha. Elas deixam lá mais fácil lá no Enem, porque aí você vai chutar mesmo. E aí o TRI, ó, vai bater em você. Vê aí a alternativa. Qual seria a resposta nessa aí? Vamos lá, me ajudem aí. Qual seria a alternativa? Mais uma vez, vamos pintando aqui amarelinho. Vamos lá. O número 9 não se repete em canto nenhum, então já elimino ela. Já elimino, não se repete. Aí vai lá, número 1 também não se repete em canto nenhum, então a letra B vai ser eliminada. Mas a gente tem o número 5. 5 se repete aqui, 5 se repete aqui. Número 6 se repete aqui, se repete aqui. Número 2 se repete aqui. Né? Só que aí, e o número 0 não se repete com ninguém. Né? Então, peraí. Vamos eliminar aqui a letra B e a letra E. E aí a gente fica em relação a essas duas alternativas como possível resposta. Né? O 26 e o 52. A gente fica aí com a possível resposta aí as possíveis respostas da gente aí, né? Ou 26 ou 52. E aí, o que é que vocês acham? Qual seria a resposta entre as duas aí? C ou D? Recomendo sim, Tamires. Uma ótima pergunta aí que você fez, né? A prova de exatas, o senhor recomenda começar a prova de trás para frente ou os dois ao mesmo tempo, indo, né, em direção ao meio? Exatamente. Eu sempre recomendo, na verdade é o seguinte, a prova de exatas ela é feita, né, junto com natureza, que tem química, biologia, física, né, e matemática. Na minha opinião, o aluno que não gosta de matemática, ele deveria começar por ela. O aluno que não gosta de matemática. Agora, claro que tem que ter todo um controle, porque você pode gostar de matemática, mas pode odiar física. Então, não faz sentido começar por matemática, porque ainda você gosta de matemática mais do que física, entendeu? Então, você tem que se autoconhecer. Por isso que é importante os simulados que teve ao longo do ano, para você se conhecer e saber o que é que você gosta, o que é que você não gosta, aquela coisa toda. Tá bom? E aí? Qual seria a alternativa? A gente conversando aqui, eu respondi a tua pergunta e esqueci de dizer. Seria letra C ou letra D?
Aí, nesse caso aí, como a gente está usando técnica de chute, ia ser a sorte, tá bom? 50%, porque na técnica, né, do melhor está na moda, a gente ficou preso entre C e D, que tinha o mesmo quantitativo, né? O gabarito dessa questão, né, a resposta dessa questão, é a alternativa C, tá bom? Ela é a alternativa C, que é o gabarito dela. Então, você teria 50% aí de chances de acertar essa danadinha aí, beleza? Vamos avançar, deixa eu ver. Eu acho que não vai ter mais dessa técnica, não. Agora a gente vai ver a quarta técnica. Essa quarta técnica é menos com menos é mais. Né? Então, menos com menos é mais. Como assim, professor? Que danada é essa técnica aí? Deixa eu ler para vocês aí. O que é que acontece? Essa técnica ela já é utilizada quando você termina a prova toda e não tem nenhum outro recurso. E aí esse é o momento onde entra a matemática básica e vai ajudar muito vocês nisso aí. Você vai pegar a sua prova, você tem lá o seu gabarito, e você vai ver mais ou menos quantas alternativas de cada letra você marcou. Então, por exemplo, se você marcou muita letra A, então não chuta na letra A. Se você marcou muita letra C lá no seu gabarito, então não chuta na letra C. Tá bom? Essa é uma técnica solitária que ela já é para o último caso. Último caso, você utiliza essa técnica aí, tá bom? Então, de última alternativa, como se diz a história. Então, você contabiliza aquela letra, né? T ali, né? Então, depois que você terminar a prova, você conta a alternativa que apareceu menos. Então, por exemplo, se apareceu menos letra B, as chances de ser letra B nessa tua resposta vai ser grande. Por quê? Um segredinho do Enem. Todo gabarito. Se você pegar um gabarito e for... Eu até recomendo você fazer isso. Pega um gabarito, resposta, que tem aí na internet, né? Um gabarito do Enem do ano passado. E conta quantas letrinhas A, quantas letrinhas B, quantas letrinhas C, quantas letrinhas D e quantas letrinhas E tem. Do ano retrasado, tinha 20% de cada uma. Você tem ideia, o Enem colocou exatamente 20% de cada alternativa. Era 20% de letra A, 20% de letra B, 20% de letra C, 20% de letra D e 20% de letra E. Então, tinha 20% de cada alternativa dessa. Então, você pode pegar o do ano passado e tentar para ver aí se eles respeitaram esse padrão. Mas aí a sugestão é que você marque, né, a alternativa que você menos marcou. Então, a que menos você marcou é a que tem mais chance de ser a resposta daquela alternativa que você já usou todas as técnicas e não deu certo. Na verdade, quando a terceira técnica você tentou apelar para ela e não deu certo, aí você vai apelar para essa daqui. É a última chance que você tem aí de chegar na solução, né? Beleza? Então, por exemplo, aí é o que eu expliquei a vocês, está escrito aí, né, como se diz a história, no material lá daquele link, né, que vocês viram lá impresso, que eu vou colocar na descrição do vídeo depois, quando terminar. Aí vocês podem pegar esse textozinho aí só mostrando a vocês as alternativas. Outra coisa também é em relação à alternância, tá bom? Muito cuidado para, por exemplo, você marcou a sexta letra B e a oitava letra B, e você quer chutar essa sétima aqui. Então, em hipótese alguma, marca a letra B. Pode ser A, C, E ou D. Menos B de bola. Tá bom? Porque as chances de ser sequencial é muito pequena no Enem. Muito pequena mesmo. O Enem não gosta de colocar questões sequenciais. Uma vez eu preguei, né, uma pegadinha com meus alunos do colégio. Eu fiz uma prova em que o gabarito, todas as letras, todas as alternativas corretas, era a letra C de casa. Ficaram arretados quando viram o gabarito que era só letra C. Só bastava chutar a letra C que chegava e marcava a resposta. E por incrível que pareça, nessa prova a maior nota foi 1. E aí foi quando eu disse, rapaz, esses meninos não aprenderam nada. Então vou ter que dar o assunto de novo para eles aprenderem. E fazer uma nova prova, só que dessa vez com o gabarito certinho. Né? E aí, claro, eles me explicaram depois o motivo, né? Da nota baixa foi porque muitos estavam calculando e encontravam a letra C,
mas não confiava na resposta, porque estava dando muita letra C, então eles não acreditavam. Aí acabava mudando de alternativa e não chegava na resposta correta. Quinta, a casca de banana. Essa casca de banana, na verdade, ela é uma técnica, mas ela não é positiva. Na verdade, ela é mais de alerta, né? Para você não ter cuidado, né? Da questão óbvia. Né? Geralmente, essas questões óbvias, quando vem na alternativa A, na letra A, ela é uma resposta incorreta. É o que a gente chama de casca. Eu até em sala de aula digo por menino, é a famosa alternativa do demônio, que ela fica piscando assim, dizendo assim, me marque, me marque. É a alternativa do demônio, essa é a casca de banana. Quando ela vem na alternativa A. A casca de banana, quando vem em outras alternativas, as chances dela ser uma resposta é enorme. E aí, professor, que alternativas seriam essas? Se elas vierem na alternativa C e D. E onde é que eu encontro muita casca de banana? Questões que envolvam gráficos. Tá bom? Então, questões que têm gráficos, isso serve para física, matemática. Questões que têm tabela. Tem muita casca de banana nessas questões. E a resposta correta dela, na maioria delas, ou é C ou D. Depois, em casa, como eu disse a vocês, você pode pegar qualquer uma prova e tenta ver se não é. Ou letra C ou letra D. As questões que envolvem gráfico. Lá em geografia mesmo, vocês vão ver muito gráfico, muita tabelinha, aquela coisa toda. E aí a letra A, geralmente, dessas questões é uma casca de banana. E aí, quando isso acontece, a resposta ela nem vai estar próximo da A. Por quê? Né? Por que chamou de casca de banana? Porque geralmente, se a gente pisar numa casca de banana, fica escorregadio, né? Então, acredita-se que as alternativas B, letra B de bola, que está colada com a letra A, por a letra A ser uma casca de banana, é meio que a letra B escorrega nela e ela já desaparece, é eliminada automaticamente. E aí sobra a letra C e a letra D. E a letra E ela não é confiável, porque quando se trata de casca de banana, pode vir ou na letra A, né, ou na letra E, que é muito raro de acontecer. Mas quando aparece casquinha de banana na alternativa, e ela está na letra A, provavelmente, a resposta ou vai ser C ou vai ser D. E aí você tem 50% de chance de acertar. Há um exemplo aí. As ligações químicas responsáveis pela formação de compostos químicos são de natureza predominantemente, tá bom? Isso era uma questão do Enem, eu tirei só um trecho dela e joguei aí. Vê se a letra A não é aquela alternativa que fica chamando a gente para marcar. Porque todo mundo sabe que nuclear, né? Então, a maioria das pessoas vai pensar, tem alguma coisa a ver com química e tal, né? E não vai chegar na solução, tá bom? Devido a essa casquinha de banana, né? Então, a casca de banana, vocês têm que ter cuidado na casquinha de banana aí, para não cair nela, né? E aí, nesse caso, a gente vai fazer o uso das fraldas descartáveis para eliminar 3 alternativas, né? Então, como eu nunca, quer dizer, eu já ouvi falar, mas eu não sei nem para onde vai ligações química com natureza magnética, mecânica ou centrífuga, não sei nem se tem, se existe isso, mas pelo menos na minha cabeça eu acredito que não, né? Então, não existe uma ligação química, né, magnética, mecânica ou centrífuga, então logo de cara a gente descarta fraldas descartáveis aqui, B, C e D, né? Então é descartada. Opa, né? Cadê? Deixa eu destaquei aqui. Magnética, químicas com natureza magnética, mecânica ou centrífuga. Então, letra D. Eita, deixa eu apagar aqui. Pronto, D e E. Pronto. Então, tirei B, D e E. E a gente fica com duas, entre a A e a C. A A, ela está chamando muito a atenção da gente. Porque você, por exemplo, quando eu escuto algo nuclear, eu penso em química logo. Só que, infelizmente, ela não é a nossa resposta. Ela é a casca de banana. E a resposta aí é a letra C, que é a correta.
Depois você pode perguntar aí ao seu professor de química se isso está correto ou não, e depois você me fala aí. Tá bom? Porque como não cabia a questão toda, eu coloquei só um trecho dela para caber direitinho a nossa explicação aí. Deixa eu ver se eu trouxe alguma questão de casca de banana aí. Eu acredito que não, trouxe não. Ninguém enviou, na verdade, uma questão com casca de banana no Enem, mas vocês podem procurar lá que vai encontrar. Essa aí, ó, entre a alternativa gorda e magra, fique com a gorda. Né? Em outras palavras, sem preconceito nenhum, porque eu sou gordo também, tá bom? Né? Amo esse meu corpinho, né? Como eu digo direto, eu até brinco de vez em quando em sala de aula, o pessoal, professor, tá pensando aí em ser fitness e tal? Eu disse, não, rapaz, tá bom demais. Do jeitinho que tá, já é suficiente. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem, né? Com o que a gente é. Então tá aí. Entre a alternativa gorda e magra, fique com a gorda. O que isso quer dizer? Nas provas de humanas, aquelas questões com texto imenso, aquela coisa toda, você vai olhar para as alternativas. Quanto maior for a alternativa, as chances dela ser a resposta é enorme. Uma questão aí do Enem, eu não vou ler nem o enunciado, mas logo de cara você já identifica a resposta. Você já vê que a resposta é a letra A, porque é a maior alternativa. Tá bom? A maior alternativa. E por que, professor, as maiores alternativas são a resposta? Porque em 99,9% das questões do Enem, o Enem gosta de deixar tudo explicadinho, tudo bonitinho, deixar tudo certinho, bem explicadinho. Então, como eles querem deixar bem explicado, acaba que a alternativa ela fica grande demais. E aí é a nossa resposta. Eu trouxe questões aí, além dessa do Enem, eu trouxe outra. Olha aí a questão aí. Olhando para as alternativas aí, digam para mim no chat, enquanto eu vou beber mais um golinho de água, diga no chat aí, qual seria a alternativa aí? Olhando para o tamanho dela. Eu fiz questão de recortar do PDF da prova para ficar no mesmo tamanho que é lá na prova de vocês impressa, tá bom? Do mesmo jeitinho que é na prova impressa. Para você ver aí. Diga aí para mim, qual seria a alternativa aí? Isso é uma questão de quê? Deixa eu ver. É difícil imaginar, eu acho que deve ser de história, eu acho. Né? Deve ser alguma questão dessa área, de humanas. Qual seria a resposta aí? Ou de geografia, né? Sei lá. Uma questão aí da área de humanas. E isso, o Erle, ó. O Erle marcou certinho. Letra E. Letra E. Seria a nossa solução. Ela é a maior de todas as alternativas. Ela é a maior de todas. Então, as chances dela ser a letra E é enorme. Né? Deixa eu até conferir aqui no gabarito aqui. Bom, deixa eu procurar aqui o gabarito dessa questão aqui para ver. Se realmente a gente chegou e acertou. O problema é conseguir. O problema é conseguir. Deixa eu ver. Conseguir achar o gabarito e sair do sistema aqui. Não sair do sistema. Não, tá difícil. Vai dar não. Mas depois vocês conferem aí para ver se a gente acertou. Qualquer coisa me diz no... Como é que diz? Me diz aí no Instagram, no Zap, ou até nos comentários aqui para ajudar a galera. Tá bom? Mas, até então, utilizando a técnica, a alternativa é essa. Letra E. Vamos para mais uma? Deixa eu ver se tem. Tem mais uma técnica. 7ª técnica. Subir para cima e descer para baixo está errado. Eu acho que todo mundo conhece essa parte aí. Isso vem lá do português, né? Que é um pleonasmo. Da pessoa diz, eu vou subir para cima. Eu vou descer para baixo. E aí todo mundo geralmente corrige, como se diz a história, as pessoas, para não dizer isso porque está errado e aquela coisa toda. Né? Porque se transforma num vício de linguagem. Né? Isso também acontece nas questões do Enem. Várias alternativas, uma diz uma coisa e a outra diz a mesma coisa, só que de forma contrária. E aí, quando isso acontece, acaba que uma elimina a outra, né? Ou seja, uma se torna rival da outra. Eu trouxe um exemplo básico aí que diz o seguinte: o módulo da força resultante é necessária para manter um objeto em movimento retilíneo uniforme Aí, se você observar, as alternativas C e E, uma é o inverso da outra.
inversamente proporcional à sua massa e inversamente proporcional à sua velocidade. Só mudaram ali as grandezas, né? Mas é como se elas fossem praticamente anuladas pelas alternativas B e D. Vê se uma não fala o contrário da outra. A letra B diz proporcionar a sua massa. E a letra D diz o inverso da letra E, proporcional à sua velocidade. Então, como ambas aí estão usando essa técnica, né, ou seja, usando um pleonasmo, uma sobressaindo a outra, então só sobrou a letra A, que no caso seria uma ovelha negra, que não tem nada a ver com a questão ali, e ela ser o nosso resultado. Essa técnica aí, ela dá muito certo, você usando ela em parceria com a ovelha negra. Beleza, Tamires. Você já tinha respondido aí, né? Muito obrigado mesmo aí. Então, a maioria das questões de humana, você pode utilizar essa da Masgorda em matemática também, que daria certo. Eu lembro que no cursinho eu respondi uma questão que dava para usar a técnica de escolher a maior, né? Escolher a maior questão. Vamos ver aí, vamos avançar. 8ª técnica, lição de moral. Por que lição de moral, professor, né? Até eu deixei um meme aí, né? Dar lição de moral em rede social é fácil. Difícil é viver o que escreve e honrar o que prega. Porque acaba que o Enem, na maioria das vezes, começa a colocar e dar lição de moral na gente nas alternativas. A própria alternativa acaba sendo uma lição de moral ali, ou como se fosse uma velha moral da história, né? Aquele detalhe todo. Então, quando isso acontece, a nossa resposta é exatamente aquela lição. Então, e é fácil identificar isso, né? Então, a culpa sempre será do homem que polui e depreda o ambiente. Se você vê aí na alternativa que diz isso aí, que a culpa será do homem, que sempre vai prejudicar, né? A letra C, as causas naturais decorrentes das mudanças climáticas globais contribuem mais para a extinção do mogno que a interferência humana. Né? Então, seria meio que uma lição de moral ali para poder responder a questão. Então, quando você identificar uma questão que ela está dando uma lição de moral em você, ela é a resposta correta. Uma questão não, uma alternativa. Ah, professor, se tiver mais de uma, você está aplicando as técnicas anteriores que você já viu. Técnica 9, última técnica. Essa as mulheres tiram de letra. É a técnica da intuição. Tá bom? A intuição, ela é eficaz. Ou seja, se você lê o enunciado, bateu o olho na alternativa e disse essa é a resposta, marque e não use outra técnica nenhuma. Porque é certeza você acertar aquela questão. Principalmente as mulheres. As mulheres, elas têm essa intuição de um jeito inexplicável. Eu parabenizo a todas as meninas que estão assistindo aí a aula, porque eu tenho certeza que a intuição, né? Vocês até têm o costume de dizer que a intuição é o sexto sentido de vocês. E realmente eu concordo. Tá bom? Eu concordo plenamente. Nunca vi técnica tão boa. E nas questões de matemática, natureza, humanas, é perfeita. Uma técnica perfeita. Agora, para todas essas técnicas aí, ó, vimos as 9 técnicas, tudo direitinho. Aplicamos, colocamos aí algumas questões, aplicamos ao vivo. Peço até desculpa a vocês aí em alguns delay aí, né? Entre uma questão e outra, mas como eu disse, a gente está fazendo ao vivo, então acaba o tempo aqui passando aí do esperado. Mas, ó, nenhuma questão dessa vai dar certo se você não tiver um conhecimento prévio. Até eu falei aí, no caso de todas as técnicas anteriores não aparecer, a melhor questão de utilizar é a intuição. Só que um detalhe importantíssimo que eu deixei para falar no final da live, não no começo. Todas essas técnicas vão ser 100% certas. Você não vai errar nem a pau aplicando elas, se você estiver em um estágio do momento da prova. E que estágio é esse? Você começou a fazer a prova, fez a prova lá, tudinho e tal, e sobrou algumas questões em que você precisa chutar.
esse é o momento. No finalzinho da prova, antes de ir para o gabarito, é o momento de você aplicar as técnicas. É considerado cientificamente que esse momento é o momento do desespero. É o tudo ou nada. Ou você arrisca, ou você vai deixar em branco. Como você, de todo jeito, vai perder aquelas questões, você já respondeu todas as outras questões, tem que arriscar. Então, para arriscar, você vai aplicar essas técnicas. E aplicando essas técnicas, você vai, nesse momento, nesse estágio, as chances de você acertar é maior. Tá bom? Garanto a vocês que é maior as chances de você acertar utilizando dessa técnica. Até deixei uma frasezinha no final aí, que você em nenhum momento, né, pode, na verdade, não pode voltar atrás na resposta. No momento que você fez a análise, achou a resposta, marcou. Realmente também você falou certo isso. O desespero move montanhas. Uma vez eu lembro, quando criança, estava eu e um primo, a gente brincando de apostar a corrida. Meu primo todo saradão, eu gordinho, uma bolinha, minha gente. E aí o meu primo apostou comigo na corrida, eu já estava cansado de perder. A gente já tinha corrido tanto no sítio assim, cansado de perder, eu feito uma bolinha, né? E aí meu pai teve uma grande ideia para me fazer ganhar. Ele sentiu o meu desespero naquela hora, um momento de desespero, e disse assim, poxa, eu tenho que ajudar meu filho, né? Ele está ali cansado de ser humilhado pelo primo. O primo todo bombadão, sarado. E aí meu pai simplesmente gritou, né? A gente estava correndo próximo a um açude. Nesse açude era de uma fazenda próxima à casa do meu avô, que tinha muito jacaré. Tinha muito jacaré nesse açude. Aí meu pai gritou, olha o jacaré. Rapaz, eu já estava em desespero. Nervoso, querendo ganhar a corrida. Escutei a informação que tinha um jacaré perseguindo a gente. Eu não sei de onde eu tirei força, não. Pela única vez que eu consegui ganhar do meu primo na corrida. Né? E essas forças veio exatamente do que também falou, do desespero. Então, cientificamente, por experiência própria, eu digo a vocês, o desespero, ele leva você longe. Né? Infelizmente, tem situações até que o desespero chega a fazer as pessoas até irem para caminhos ruins. Né? Mas se a gente olhar e usar isso ao nosso favor, você vai longe. Tá bom? Ó, eu deixo até uma frase aí do Albert Einstein que dizia: a mente intuitiva é um dom sagrado. Por isso que vocês, mulheres, são sagradas, tá bom? E a mente racional, um servo fiel. Ou seja, temos que obedecer à mente intuitiva. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e se esquece do dom. Né? Então, a intuição leva a gente longe, mas na maioria das vezes a gente só quer utilizar, né, ou seja, como sociedade, o servo, só o racional. E às vezes a intuição é importante. Por isso que eu digo que vocês, mulheres, dominam mais essa parte da intuição, porque entre a intuição e a razão, vocês preferem a intuição. Vocês, quando estão desconfiadas de alguma coisa, rapaz, lascou-se. Lascou-se de quem está sendo desconfiado ali, porque vocês vão longe e vocês conseguem. Isso é certeza, isso é natural. Tá bom? Então, uma grande vantagem que vocês, meninas, levam para a prova. Os meninos já são mais devagar, que a gente é devagar mesmo para ter intuição, tá bom? A gente precisa estar muito desesperado para poder conseguir escutar a nossa intuição. E muitas vezes, quando a gente escuta, a maioria das vezes a gente ignora. Nós, homens, assim, a gente chega ignorando a nossa intuição. Mas, para finalizar e fechar com chave de ouro, eu desejo a vocês na próxima semana, né, de amanhã a 8, uma maravilhosa prova. E não esqueçam de levar o lanchinho de vocês. Não esqueçam de levar esse lanche de vocês aí, né? O lanchinho bacana aí na hora da prova para não passar fome lá, tá bom? Ó, lembrando que além de tudo isso, de estar no desespero, o importante é que vocês adquiriram muito conhecimento ao longo desse ano, principalmente para o pessoal do Matemática do Zero. Meu muito obrigado pela participação de vocês. Show de bola todo esse momento, todo esse ano. Para o pessoal aí que vai fazer, que não pertence a nenhum ramo de ensino ao qual eu faço parte, ainda dá tempo, né? Nessas 2 semanas aí de você dar uma revisada bacana, principalmente nas principais fórmulas. No meu blog tem lá um resumão em PDF
com todas as formulazinhas de matemática que você pode pegar lá algumas dicas. É só chegar lá e botar na busca. Resumão, o poderoso resumo que tem lá no blog lá disponível para vocês de forma gratuita, tá bom? Não cobro nada por isso, ok? Verdade. Para fazer o almoço, né, tem gente que leva a marmitinha. O que vale a pena é comer lá, se garantir e não sentir fome, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, de coração. Ficamos por aqui. O pessoal do Matemática do Zero, depois eu vou me articular com vocês lá no grupo. O pessoal do cursinho ainda vou ter uma aula de revisão com eles na última quinta-feira, na verdade, é quarta-feira da semana que vem, da outra semana, né? Na semana de exatas. Então, vou ter aula com vocês lá. O pessoal do colégio, da escola, toda quinta-feira a gente está se encontrando, né? Na parte da tarde. E, no mais, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E até a próxima, galera. Tchau, tchau e boa prova!